Michael se parece com qualquer frequentador do shopping Clearview. Alto, amigável, de camisa social e cabelo penteado de lado. Um sorriso cativante e uma sacola de papel na mão. Ninguém poderia sequer imaginar as coisas que estão passando pela cabeça dele neste momento. As coisas belas e terríveis. Seu plano, o resultado de anos de planejamento e fantasias. E todo o shopping e todos os seus clientes desavisados eram sua tela em branco. Agora ele sabe como o capataz de um matadouro deve se sentir. Olhando para todo o gado burro e ignorante, nenhum deles tendo ideia dos pistolas de atordoamento, martelos e lâminas afiadas à espreita além do portão. É o mais próximo que ele já se sentiu da felicidade desde que estrangulou o guarda da prisão e saiu vestindo as roupas do guarda, assobiando uma melodia alegre. Ele os observa, parado no meio do fluxo de clientes. Os idosos fazendo sua caminhada de domingo no shopping, famílias, solteiros, adolescentes, jovens profissionais. Carne, e aqui está ele, fugido recentemente de uma prisão de segurança máxima a 160 quilômetros daqui, o açougueiro. Michael observa as pessoas passarem com um distanciamento sereno. Quem será a sua primeira vítima? Todas as opções parecem tão apetitosas, mas uma delas chama a atenção dele. Um empresário carregando uma pasta falando em seu fone de ouvido sem fio. Parece que ele fez um corte de cabelo caro recentemente e usa um relógio bonito. Ele acha que esse empresário tem confiança no seu lugar no mundo e tem certeza de que vai continuar nele. Logo ele vai perder essa ilusão. Michael põe a mão na bolsa e caminha com passos longos e confiantes até o empresário, rapidamente reduzindo a distância entre eles. Sim, isso vai ser bom. Isso vai ser divertido. Quando há menos de 30 centímetros entre eles no total, Michael exibe um sorriso largo. Olá, diz ele, agradável e inofensivo como um homem comentando sobre o tempo. Eu vou te matar agora. Ele não se move com nenhum tipo de pressa. Essa é a parte estranha. O empresário apenas fica parado ali com uma expressão confusa no rosto, enquanto Michael tira uma faca de chefe reluzente de 33 centímetros de sua sacola de papel e fecha os dedos com força no cabo. Ninguém ao redor dele se move ou reage também. Todos continuam andando, conversando, seguindo com seu dia. É exatamente como foi no sonho dele. Por que esse desânimo? Você não percebe que vai se envolver em algo especial? Michael diz a expressão vazia e abobalhada do empresário. Eu tenho uma ideia. Vamos começar te dando um belo sorriso. Michael inclina a cabeça de Cox e aperta os olhos em concentração, enquanto levanta a faca e começa a pressionar a ponta na bochecha esquerda do empresário. Mesmo quando o sangue se acumula na ponta da faca e escorre pela pele do empresário, ele não se mexe, ele não faz nada. O que acontecer com ele não terá muita importância, afinal, ele será só mais um entre muitos que vão receber o tratamento especial hoje. 2 horas depois, um circo midiático se forma fora do Clearview Mall, enquanto a polícia ergue barricadas e chega em carros blindados da SWAT. Não dá para entender como essa resposta pôde ter sido tão lenta. Testemunhas do lado de fora do shopping viram sangue nos azulejos, ouviram gritos terríveis e a silhueta de um louco correndo pelos corredores, massacrando pessoas à vontade. Ninguém fez nada para tentar enfrentá-lo, dominar ou simplesmente pará-lo. Snipers da polícia estão nos prédios ao redor do shopping. Pedidos de reforço vindos de toda a cidade ecoam alto e claro. Próximo à entrada do shopping, o chefe de polícia sobe em uma plataforma ao lado da viatura com um megafone. Nós cercamos o prédio. Você não tem outra opção. Se quiser que isso termine pacificamente, inscreva-se no canal do Dr. Bob no YouTube e ative o sininho para receber notificações e não perder nenhuma animação cinematográfica do SCP. Chefe, acho que leu o roteiro errado. Droga, você está certo. Cercamos o prédio. Se quiser um fim pacífico, largue a arma e saia do shopping com as mãos para cima. Mas não há movimento lá dentro, de nenhum ponto de observação, nenhuma tentativa de resposta. Apenas um assassino frio, agindo apenas pela emoção. Um tipo de homem com quem é impossível negociar, a não ser na bala. Após breve silêncio, o chefe de polícia autoriza o envio de oficiais corajosos e bem treinados, incluindo a novata Cynthia Wallace, para abater esse cão raivoso. Nenhum deles sabe o quão monstruosa a situação lá dentro já se tornou. Quando o grupo arromba a porta e entra, eles logo pensam que deve haver mais de um assassino ali.
Como qualquer outra coisa, poderia explicar o nível de carnificina absoluta que está diante deles. Marcas de mãos e de pés em vermelho vivo parecem borradas por toda parte, em ângulos impossíveis. A assinatura catastrófica de uma explosão arterial. E quanto mais eles avançam pelo shopping, pior a situação fica. Em poucas horas de operação aqui, ele suspendeu vários corpos do teto com sistemas complexos de cordas. Vários deles mal parecem mais identificáveis como humanos. Outros parecem quase ter grandes asas batendo. Só com uma inspeção mais próxima que os oficiais percebem que essas asas foram reconstituídas a partir da pele das costas das vítimas. Todos os cadáveres no chão parecem estar dispostos quase como uma espécie de trilha, levando o grupo de oficiais mais para dentro do shopping. Todos estão com as armas curtas em punho, apontando em várias direções para manter visibilidade total e evitar emboscadas. Eles encontram cadáveres com modificações raras fora da indústria da carne. Com quem quer que eles estejam lidando, não é apenas um indivíduo depravado e sádico, mas claramente alguém cuidadoso, metódico e individualista. Não é um crime passional, mesmo que o assassino seja claramente apaixonado por tudo isso. É o resultado do que devem ser anos de planejamento. Vitrines de lojas são quebradas e diferentes corpos são deixados caídos ou pendurados dentro delas. É o pior que um shopping pareceu desde o despertar dos mortos. De certa forma, até isso parece pouco quando vem para onde a trilha de horrores os conduz. Creche no shopping para quem quer deixar os filhos enquanto faz compras à vontade. Será que alguém voltou para buscar ou defender essas crianças durante o ataque? É a pergunta que está na cabeça de todos, enquanto eles cruzam a soleira e seguem um rastro grosso e vermelho para dentro da creche. Cynthia Wallace, por último, pensa: um lugar desses deveria ser barulhento, risadas, crianças falando ao mesmo tempo, funcionários da creche levantando a voz para impor ordem. Mas não há nada disso. Apenas um silêncio opressivo, quase nauseante, que deixa espaço para imaginar o pior. Só os passos deles, de botas, no carpete molhado. Eles olham para dentro de cada porta ao passar, abrindo caminho com os canos das armas, com os dedos coçando para apertar o gatilho. Mas todos os cômodos parecem vazios. Então há outro som, estranho e orgânico. Um ruído molhado. Não. Mastigando. O coração de Cynthia quase para de bater no peito. Michael surge no corredor à frente deles, mandíbula se movendo mecanicamente, rosto manchado de vermelho, cabelo desgrenhado e olhos brilhando de prazer. Ele ainda segura a faca de cozinha de 33 centímetros, arrastando-a na parede. Nada nele demonstra qualquer coisa que se pareça com medo. Ele engole a comida de uma vez, sem mastigar. Desculpem, senhores, ele diz. Não quis ser mal educado, só sei que é falta de educação falar com um policial de boca cheia. É só uma questão de cortesia mesmo. Cynthia não acredita em tanto vermelho nas roupas de Michael. Ele está encharcado e parece se divertir como nunca. Outro suspeito, flagrado literalmente com as mãos ensanguentadas e indo até eles com uma faca, já estaria levando uma chuva de tiros. Ele é perigoso e está armado. Por que eles não estão atirando nele? Eu precisava de um lanche rápido, Michael diz, lambendo os lábios. Dá fome esse trabalho, sabia? Realizar o supremo ato de carnificina no século XXI. E quem melhor para abater do que um monte de porcos? Sem hesitar, ele crava a lâmina da faca na barriga de um dos oficiais, enterrando-a até o cabo. O homem solta um gemido de morte enquanto Michael começa a cortar cada vez mais fundo nele. Mas mesmo assim, nenhum deles faz nada. Eles não estão congelados, atordoados ou paralisados. Apenas não parecem querer impedi-lo. Se quisessem, poderiam enchê-lo de chumbo. Mas será que eles querem? Michael nunca se apressa. Ele sabe que não será interrompido e que uma obra-prima depende tanto do tempo investido quanto da escolha de cada pincelada. Do que ele tem certeza é que cada um desses oficiais sente uma dor impossível de expressar em palavras. E isso lhe dá um êxtase que nem os maiores pintores renascentistas conseguiriam retratar à altura. Quando ele termina de massacrar o resto da equipe apática e chega até Cynthia Wallace, ela já teve que testemunhar coisas inimagináveis. Seus instintos estão todos falhando. Uma parte profunda dela quer resistir, lutar, usar seu treinamento e partir esse sujeito ao meio. Mas a parte dela que é capaz disso está gritando no escuro em algum lugar, como se estivesse sendo sufocada por camadas de terrível negação. Ela é movida por desejos que não são dela.
Enquanto Michael sorri como lobo e ergue a ponta da faca do chefe na direção do olho dela, O pensamento que passa pela cabeça dela é exatamente por isso que a Fundação me colocou nessa droga de delegacia em primeiro lugar. E seja qual for o pesadelo que está se desenrolando aqui, é claramente de natureza anômala. Então tá, diz Michael, quase tremendo de alegria. vamos te dar um novo visual, mocinha. Ela suporta o insuportável por mais de uma hora, tendo tudo o que antes a fazia se sentir ela mesma tirado dela. É um milagre que Michael nunca se canse da brutalidade. Ele está em total sintonia com ela, está em seu elemento, como um peixe em águas vermelhas profundas. Mas antes de morrer, Cynthia reencontra algo dentro de si que achava ter perdido. Força de vontade. Não o bastante para machucá-lo, só para alcançar o transponder da Fundação SCP em seu cinto. Um clique aciona um sinal de emergência ao local de contenção mais próximo da fundação. Foi assim que eu, Dr. Bob, soube pela primeira vez do marcante e perturbador caso que se tornaria o incidente de recuperação do SCP-668. Na Fundação SCP, às vezes conseguimos conter uma anomalia sem incidentes e obter mais conhecimento com estudos cuidadosos. Às vezes, como no caso do SCP-668. Você aprende quase tudo logo na primeira descoberta, mas isso pode desencadear o fim do mundo. Vou deixar você aprender exatamente como nós aprendemos. É isso que ocorre quando uma faca de chefe de 33 centímetros cai nas mãos perigosas do serial killer fugitivo Michael Novak, também chamado de açougueiro de Wichita. Neste ponto, ao usar a habilidade anômala da faca, ele já transformou o Clearview Mall em sua casa de diversões distorcida de matança ritualística. Mal sabe ele que, graças ao chamado de socorro da falecida Cynthia Wallace, uma equipe de agentes altamente treinados da Força Tarefa Móvel especializada em operações urbanas já está a caminho. 6 homens descem de rapel de um helicóptero furtivo enquanto agentes disfarçados de Força Tarefa Federal Antiterrorismo dispersam as multidões no shopping. Isso envolve desde dizer à polícia para tirar o resto do dia de folga até conter fisicamente parentes cujos familiares estão presos lá dentro. Essas pessoas, no que diz respeito à fundação, já são consideradas perdidas. Quando a força-tarefa arromba o Claraboia e embosca Michael no mezanino da praça de alimentação, eles apontam seus fuzis e assumem formação de combate. A ordem é clara: eliminar sem hesitação. Eles já viram as imagens da câmera corporal de Cynthia e sabem que enfrenta um predador perigoso e desumano. Mesmo assim, seus dedos não apertam o gatilho. Quando Michael se vira rindo, eles nem têm energia para fazer piada ou ameaça ao maníaco. Ele os observa com curiosidade febril, como um cachorro diante de um novo brinquedo. Empunhando a faca com força, ele avança em direção a eles. Vocês são novos, ele diz. Não parecem porcos comuns. Interessante. Vai ser divertido ver como são suas entranhas. Meus colegas na instalação de contenção enfrentam uma decisão difícil ao verem esse psicopata assassino se aproximar dos agentes, que não conseguem se defender. Não há como retirá-los. Eles devem se perguntar: podem oferecer a esses corajosos homens e mulheres uma morte melhor do que Michael lhes dará? E a resposta, é claro, é sim. A maioria dos agentes de forças-tarefa móveis, especialmente os mais expostos a perigos meméticos que podem fazê-los agir contra os interesses da Fundação, têm uma pequena cápsula explosiva implantada na cabeça. Altos escalões os locais de contenção da Fundação podem ativar esses explosivos, sendo essa a opção mais humana diante do que Michael faria. Após várias explosões, mais corpos estavam caídos aos pés de Michael. Ele treme de fúria por ter sido privado de atormentar sua presa. Não é justo. Ele grita. Eles não deveriam conseguir me impedir. Ele não está apenas com raiva, mas também magoado. Parece que ele sofreu queimaduras leves na pele por causa das explosões, algo que ele não parecia esperar que fosse possível. Outra peça do quebra-cabeça se encaixa, assim como acontece quando, bem acima, um avião da Fundação recebe autorização para lançar várias toneladas de explosivos de alto impacto no shopping. Quando a ordem chega, o piloto não consegue lançar a bomba. Ele simplesmente não quer. Ele não sabe o motivo, como se um pensamento alienígena invadisse sua mente. Foi então que eu e meu estimado colega, Dr. Gears, começamos a elaborar uma teoria de trabalho que nos daria a chave para acabar com esse pesadelo. Parecia que algo em Michael Novak projetava uma espécie de campo de apatia, um efeito memético que impedia qualquer pessoa atacada por ele de resistir.
Quem estava por perto ficava psicologicamente incapaz de interferir e impedi-lo. Mas, como costuma acontecer em qualquer batalha, Michael Novak revelou sua maior fraqueza ao demonstrar sua maior força. Apesar de gostar que nenhum agente da Força Tarefa Móvel pudesse feri-lo, ele acabou ferido pela explosão incidental que matou os agentes sem fazê-lo sofrer. O efeito anômalo que Michael estava produzindo não podia distorcer a realidade, só podia distorcer mentes. Isso mostrava que ele podia ser ferido, mas não por ninguém que tentasse feri-lo diretamente. Agora o jogo havia começado de verdade. Como você pode matar um psicopata sem tentar matá-lo? Nesse caso, decidimos que o melhor curso de ação era usar uma anomalia para capturar outra. SCP-061. Sistema acústico de controle mental usado para pacificar e aproveitar membros mais instáveis da classe D. Requisitamos dezenas deles e os separamos em 3 divisões: os vazadores, os encarregados das cargas e as distrações. Primeiro, enviamos as distrações, e a classe D foi instruída a tentar atacar e subjugar Michael durante seu surto assassino. Claro, sabíamos que não havia nada que eles realmente pudessem fazer para machucá-lo, e eles imediatamente ficaram presos pelas habilidades anômalas dele. Mais uma vez, exploramos as fraquezas de Michael, um sádico compulsivo e ritualístico que não resistia em prolongar o sofrimento de cada vítima, buscando causar o máximo de dor e tormento. Assim, ele ficaria no centro do shopping, onde queríamos, enquanto vazadores e os encarregados das cargas trabalhavam. O principal sobre esses grupos era que não podiam saber sobre Novak. Se soubessem, a anomalia agiria e eles não conseguiriam cumprir suas tarefas. Com o Novak mantido em segredo, eles escapavam do alcance do grande poder Del e cumpriam bem seu trabalho. Os responsáveis pelos vazamentos receberam orientação para chegar a todos os pontos de gás natural e abrir as válvulas, liberando gás perigoso e inflamável no shopping. Enquanto isso, os responsáveis pelas cargas instalavam bombas de detonação remota, versões maiores das cápsulas nas cabeças dos agentes. Enquanto Michael se perdia em sua sede de sangue contra as distrações, evacuamos discretamente o restante da classe D. E devo dizer que foi com uma satisfação tremenda instruir um pesquisador completamente desavisado a apertar o botão de detonação. Vi o shopping explodir numa bola de fogo que arrancou a carne dos ossos de Michael. Algo parecido com o que ele fez a muitos, mas, felizmente, foi rápido. Quando a poeira baixou, encontramos a lâmina, o verdadeiro SCP-668. A faca do chefe de 13 polegadas. Ela foi colocada em uma caixa reforçada de liga de telekill e levada ao mesmo local de contenção onde gravo este vídeo. Como ela foi criada, ou como caiu nas mãos diabólicas de Michael Novak, ainda é desconhecido. É realmente um objeto anômalo diabólico. Além de gerar um campo de apatia, nas mãos de alguém assassino, ela amplifica em 10 vezes as tendências psicopatas dessa pessoa. Na minha opinião profissional, tanto como pesquisador da Fundação SCP quanto como ser humano, essa é uma faca que é melhor deixar enferrujar no bloco. Agora confira: Casa dos Fantoches Humanos, SCP-1098-RU.